Olá a todos. Eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto de silvicultura, que é a implantação do Pinus Eliotti. Ele foi projetado por mim, João Guilherme Tax Motim, pelo Eduardo Lucas Cavalca, Luiz Eduardo Marcondes e pelo Rondinelli Marciano. Então, nosso projeto foi fazer a implantação do Pinus Eliotti, que são árvores de rápido crescimento. Elas são características de climas e solos úmidos. Elas são árvores com características de caule cilíndrico e de crescimento reto. Elas possuem folhas pontudas denominadas aquícolas, muito finas com o formato de agulha, bem comum no pinus. Nosso projeto teve a intenção e visão a localização do município de Ortiqueira, Paraná. A gente fez o planejamento para se implantar na Fazenda Estrela, a qual possui uma área total de 18,11 hectares, sendo 5 hectares para a reserva, que são destinados a florestas nativas, que é determinado pela lei. Os nossos objetivos são a implantação de 10 hectares de pinos, visando que já possui 5 hectares de pinos implantados na fazenda, e 10 hectares para o uso de indústria e 5 hectares para o uso de pinos como intuito de serraria. Ou seja, a gente vai dividir em 3 piquetes, que seriam 10 hectares novos de pinos, sendo 5 para o uso de serraria e 5 para a indústria, e aqueles outros 5 hectares que já estão implantados na fazenda. A justificativa principal do nosso projeto é o maior uso da área disponível da propriedade, assim aumentando sua lucratividade em alguns anos e produzindo maior produtos para a indústria brasileira, movimentando a economia da região e melhorando o desempenho econômico da fazenda e de seus proprietários, visando ter o maior aproveito de suas áreas e de sua possibilidade lucrativa. A nossa metodologia foi prever os custos que iríamos ter com a implantação da cultura e com o manejo, com o correr da cultura, prever o preço de manter a qualidade do plantel de pinos, que entraria no custo, e a gente fez a viabilidade da empresa, que é o VPL e o TIR, e também fizemos o payback, que é em quanto tempo a gente teria o, pago o nosso investimento inicial. Aqui a gente pode olhar nosso cronograma que a gente fez uma operação, fizemos uma tabela mostrando as operações e a data de aplicação, mostrando o mês. Por exemplo, aqui temos o preparo do solo, que vai ser entre abril e agosto. A dissecação da área será em agosto. A aplicação de inseticidas vai ser em setembro, que é um pouco junto com o plantio, junto com a adubação, serão feitos na mesma época. Já o replantio vai ser feito em outubro, visando repor as mudas que forem perdidas naquele período. A limpeza da vegetação será feita aqui até o momento que o pinus consiga dominar a vegetação. O controle de formigas de acordo com o monitoramento, então provavelmente será por vários anos, terá, e a gente vai fazendo o controle. A desrama de acordo com o monitoramento, de acordo com a necessidade. O desbaste também, com o incremento do ano for menor que a média. A manutenção das estradas é um pouco antes da colheita, porque no meio desse período não precisa fazer a manutenção das estradas. O nosso cronograma foi planejado para ter madeira para o corte de 8, 12 e 21 anos. Esses é a nossa época de colheita, que é avisada, porque são definidas para diferentes funções, sendo a venda de 8 e 12 para desbastes e a de 21 o corte total. No 21 seria mais para indústrias e a madeira maior. Agora os desbastes é mais para a lenha mesmo. Aqui a gente montou uma tabela prevendo os nossos custos, que seria as mudas, o replantio, o preparo. Então aqui a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de quanto será. Aqui, por exemplo, as mudas serão 1.667 mudas e R$ 150 por hectare gastando em mudas. Aqui a gente vai ter um replantio, prevendo mais 166 mudas replantadas, ou seja, por hectare R$ 15.
Aqui é uma venda, a venda de esboço, esse aqui é uma entrada. Todas as vendas são entradas, né, de dinheiro. E aqui seriam, aqui no final, no custo da terra, seria os custos fixos que não têm a ver com a cultura em si, e sim com a terra. Os nossos resultados se mostrou satisfatório, levando em consideração que estamos aproveitando uma área em que não tinha nenhum fim definido e produzindo uma receita a mais que para a propriedade. O nosso VPL ficou em R$ 1.942, que esse é o valor do produto líquido, e o nosso TIR, que é a taxa interna de reposição, é de 11%. Obrigado pela apresentação. Essa é a nossa apresentação do projeto final de silvicultura. E agradeço a todos por nos escutar.